Palavra do Senhor, amém? O tema desta manhã é experiências com Deus. Experiências com Deus, Salmo 120, do verso 1 a 7. Essa semana, ouvindo a mensagem do meu querido amigo, o pastor Lideu Brando, lá de Fortaleza, ele ministrou sobre isso, tocou muito a minha vida, e essa vontade de estar ministrando também nessa manhã, é óbvio, e não é com as mesmas palavras, mas é com norte. Eu agradeço ao Senhor pela vida desse pastor tão querido e abençoado, amém? Experiências com Deus. Experiências com Deus, Salmo 120, do verso 1 ao verso de número 6, que diz assim: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora. Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma há bastante tempo habitou com que detestam a paz. Pacífico sou, mas eu falando, já eles estão em guerra. Verso 1, todos juntos, vamos lá. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, nesta manhã irei ministrar a Tua santa e poderosa palavra. Não importa que eu diminua e o Senhor cresça, importa que nesse instante o Seu reino seja estabelecido em nossos corações, e que a verdade que há na Tua palavra venha a ser, meu Pai querido, o norte para a nossa vida. Eterno Deus, nos ensina nessa manhã que essa verdade, Senhor, a qual será ministrada aqui, possa fazer parte da nossa vida, e tenhamos uma manhã abençoada na Tua presença. Que Seus anjos estejam ao nosso redor, jubilando de alegria junto conosco, e aprendendo junto conosco esse Evangelho da paz. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Amém. Experiências com Deus. Sentimentos são algo que acontece com todos nós, não é? Sentimentos, nós temos sentimentos todos os dias. E às vezes nós somos acometidos por alguns sentimentos que nos travam. Somos acometidos por algum tipo de sentimento, como teve aqui o salmista, na minha angústia. Somos acometidos muitas vezes sentimento de angústia no nosso viver. Somos acometidos de todo quanto é tipo de sentimento que nos deixa para baixo. Às vezes sentimento de alegria, mas na maioria das vezes são sentimentos que vêm ao nosso encontro e a gente não sabe porquê. É ou não é? Quantas vezes eu e você, a gente tem tudo no quadradinho, está tudo certinho, mas a gente acorda naquele dia com um sentimento que a gente não sabe de onde veio, mas aquilo que nos perturba no nosso dia, perturba a nossa existência. Nós estamos vivendo uma era, infelizmente, com isso, aonde a informação é algo que nós temos na palma das nossas mãos, aonde a gente tem tudo ao mesmo tempo. Há não muito tempo atrás, quando nós queríamos ver um filme, nós tínhamos que ir aonde? Cinema. E além do cinema tinha onde? A locadora. Eu sou o tempo da locadora, né, irmão Valdir? Que a gente ia lá e tinha as fichinhas, a gente ficava ação. Aí tinha um sinopse assim falando o que era. E enfim, não tem mais locadora, porque hoje tem o Netflix, que você tem uma locadora dentro da sua casa. É ou não é assim? E às vezes a gente fica meio saudosista, é ou não é? E o orelhão, meu irmão, como que era? Fazer uma ligação. O irmão Valdir, quando queria ligar para a Val, ficava naquela fila imensa lá. Não tinha celular. Então, aí tinha um orelhão, né? Aí ficava aquela fila imensa, você com a ficha na mão. Só que o da ponta, ele era mais apaixonado por você, e ele estava falando com a namorada, ele tinha 20 fichas. E cada ficha durava uns 3 minutos. Aí colocava lá. Aí quando caía, você tinha que colocar outra. Os jovens ouvindo isso falam assim, que isso é coisa de doido, não é? É ou não é? Você sabia disso, Giovana? Existia isso? Então o fato é, queridos, que a gente vivia, tinha aquele orelhão comunitário, né? Na frente da casa da irmã Jacira, tinha um orelhão. Aí quando eu ligava, quero falar com o vizinho, era lá na esquina, tinha que sair correndo para chamar. Aí quando voltava já tinha caído. Era ou não era assim?
E nós ficamos muitas vezes saudosistas em torno disso. A gente fala, que tempo bom era isso. E hoje, meus irmãos, o celular ele faz até ligação. Olha que maravilha. Nós temos tudo dentro de um aparelho. Que bonito. Teve bip também, né? A coisa era mais avançada, tipo bip que ligava. E aí se ele falava com a central e mandava um bip para a pessoa, ele deixava o máximo aquilo. E hoje é tudo tão corrido, hoje é tudo tão tecnológico. Estava vendo hoje que o Waze, ele inventou o Waze Pool, que quer dizer, se você coloca um caminho que você vai ir, e está muito trânsito, qual que é a ideia que eles tiveram? De você pegar carona com alguém que vai para o mesmo lugar que você. Olha que fantástico isso. Você coloca lá, quero ir na Praça da Sé, na minha região tem um Marcelo. Aí eu posso ligar para ele, ou mandar uma mensagem para ele, e nós dois vamos juntos para o mesmo local. Isso resolve. Muitas vezes, isso, meus irmãos, é uma das tecnologias que resolve o trânsito durante uma megópole como o Brasil, né? Como São Paulo, uma mega cidade como São Paulo. Imagine, hoje você está andando no trânsito, a maioria das pessoas ou tem um ou dois passageiros, já reparou isso? Às vezes é só uma pessoa. Imagine se você consegue reduzir isso. Então assim, a tecnologia ela vem tanto para ajudar, mas ela vem muitas vezes também para sombra. Nós nunca tivemos tantos amigos no Facebook e tão menos amigos para conversar dia a dia e face a face. É ou não é? Tem 2.000 amigos dentro do Facebook. E nós temos alguns sentimentos gerando bem na nossa sociedade, algumas paranoias de casos de mulheres que se maqueiam, tiram foto que está em algum local com vinho na sua casa, esperando o seu amado. E depois que ela tira a foto e publica, aquilo é tudo fake, porque ela tira tudo aquilo, não tem ninguém para vir ao encontro, ela vai deitar. Então a gente tem vivido alguns sentimentos comuns no nosso dia a dia, e por interferência de tudo isso, tem assolado a vida de muitas pessoas. Sentimentos, meus irmãos. E como que resolve-se esses sentimentos? E quais tipos de sentimentos que tem? E qual que aflige a maioria das pessoas? Sentimento de incapacidade. Tem pessoas que têm tantos cursos, já se formou em 3, 4 faculdades, e você nem o ensino médio conseguiu terminar, e você se sentiu inferiorizado por causa disso. Você não teve a mesma condição que essa pessoa. Você nasceu num local que não teve tanta ajuda em relação a isso, e a gente vai se tornando incapaz, inferior. Nós nos sentimos frustrados. Alguns chegam ao ponto de querer a morte, e alguns, no seu ápice, desejam até o suicídio. É ou não é assim? Porque eu sou Jesus, eu não sou acometido com isso? Às vezes não, meus queridos. Às vezes mesmo sendo de Jesus, entregando a vida ao Senhor, conhecendo os conceitos, conhecendo as doutrinas bíblicas, nós nos tornamos muitas vezes reféns de tudo isso. Às vezes o aconselhamento não resolve, às vezes a terapia não resolve, às vezes a psicologia, às vezes o remédio. Mas eu sei, e aí eu sou aconselhado, que a palavra nos fala que o Espírito Santo habita em nós, e a gente toma posse que o Espírito Santo habita em nós, então nós não devemos temer nada, e nós somos inferior a ninguém, cantamos, quero que valorize o que você tem, mas não resolve. Eu sei disso, mas sentimento não vai embora. Falam que beleza é interior, a pessoa fala, porque eu não nasci do avesso, né? Beleza interior, a gente se sente feio, feia, e é um sentimento, por mais que a pessoa fale, você é uma pessoa bonita, a sua beleza, e a gente não compreende isso. E como resolver isso? Pergunta para o seu irmão, como resolver isso? Como resolver isso, meus irmãos? Resolvemos isso tendo experiências com Deus. Deus não deixou a Bíblia, meus irmãos, simplesmente como um manual de boas práticas. Deus não está na sua glória, sentado no teu trono celestial,
que escreveu o manual de instrução e falou assim: se vire, está cheio de conceitos aqui, está cheio de caminhos onde você deve trilhar na sua vida, então você se resolva, porque eu vou ficar aqui agora, no meu trono, na minha graça, e vocês se virem. Não. Deus, Ele deixa a Bíblia, inspirou através do seu Santo Espírito muitos homens para escreverem a Bíblia. Sabe por quê? Para demonstrar para cada um de nós as experiências que Ele tem junto com o homem, junto com a mulher. Experiências. O que cura a nossa alma são experiências que nós temos com Deus. Tem uma frase que eu li que diz assim: os sentimentos que brotam de experiências vividas só serão contidas, combatidas ou anuladas a partir de outras experiências que gerem novos sentimentos que não são bem-vindos. Os sentimentos que brotam de experiências vividas só serão combatidos ou anulados a partir de outras experiências que gerem novos sentimentos que não são bem-vindos. Ou seja, traumas que nós vivemos no passado, sentimentos que vêm ao nosso encontro, elas só serão curadas com experiências que nós tivermos com Deus, que vão anular esse nosso passado e fazer uma nova história da gente. Experiências com Deus, meus irmãos. Não servimos um Deus distante, servimos um Deus que habita dentro de nós, e Ele está disposto a nos relacionar conosco. Quem crê nisso, meus irmãos? Que Deus está disposto a relacionar-se contigo. Ele é um bom ouvinte, Ele é seu psicólogo, Ele é o seu amigo, Ele é o seu companheiro, Ele é aquele que fala assim: filho, pode falar que eu sou todo ouvidos para ti. Diz a palavra, o salmista vai falar que a mão do Senhor não está mirrada, onde não possa nos abençoar, e no seu ouvido está gravado, tampado, onde não possa nos ouvir. Servimos um Deus, e dentro da tua palavra, ela nos tem vários exemplos sobre isso, que Ele faz questão de nos relacionar conosco. O que é se relacionar com Deus? O que é ter experiência com Deus? E a palavra do Senhor nos demonstra muitos exemplos de pessoas que se relacionou com Deus e tiveram suas vidas transformadas. Sabia disso? Exemplos que são maravilhosos para nós, de pessoas que foram transformadas, não somente com o conceito, não somente com a história e com exemplos do outro, eles tiveram essas experiências com Deus. Uma dessas pessoas foi o juiz chamado Gideão. Abra comigo em Juízes. Quem tiver dificuldade, olha aqui no telão, amém? Quem está compreendendo pode dar uma glória a Deus, meus irmãos. Juízes capítulo 6, o verso 11 ao verso 16, depois nós vamos ler do verso 36 ao verso 40, que diz assim: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no largar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto me sobreveio, é que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre entre Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Verso 36. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e
segura sobre toda a terra, então conhecerei que hás livrado Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te só esta vez, faça a prova com velo, rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Os israelitas, os hebreus, estavam sendo assolados pelos midianitas e outros povos. Gideão se sentia inferiorizado, pois ele tinha nascido num berço muito pobre. E dentro desse berço pobre, ele se dizia o menor de todos eles. Ele estava no lagar, malhando o trigo. Lugar de lagar, meus irmãos, é pisotear uvas, não é malhar trigo, não é na eira. Ele estava lá porque ele estava com medo. Falou assim: bom, eles vão na eira, eles vão na plantação e acabam com tudo. Então, se eu vier aqui, eu vou fazer uma pegadinha, e mesmo que eles venham assolar, ainda nós teremos comida para a gente sobreviver, porque já tinha morrido muito hebreus por causa dessa assolação. Deus vem ao encontro de Gideão e fala: Gideão, tu és escolhido para mim, tu não és pequenino, não, você é um homem valente, e eu hei de dar os midianitas em vossas mãos. Mas quem sou eu? E ele faz uma prova com Deus: Senhor, se é para eu encontro então desses midianitas, então eu vou fazer uma experiência contigo. Eu quero ter uma experiência contigo, Pai. Eu vou colocar um novilho de lã ao relento, e eu quero que aconteça o seguinte: somente o novilho de lã vai estar ensopado pelo orvalho, e tudo ao redor vai estar seco. É assim aconteceu. Na outra noite ele fez ao contrário. Agora é o seguinte, Senhor, prova contra a prova, né? Vai que aconteceu nós somos assim muitas vezes, não é? Deus nos mostra algo, nos fala que é para a gente tomar aquela atitude, a gente fica fazendo prova com Deus, não é errado. E aí ele faz novamente o contrário agora: Senhor, a madrugada que o orvalho, a lã esteja extremamente seca, em volta de um orvalho muito forte. E assim aconteceu. A história que se segue, meus irmãos, é que Gideão toma a atitude de lutar contra os midianitas. Ele juntou quase 10 mil homens, e Deus foi eliminando. Ele foi fazendo prova com aqueles homens, e sobrou 300 para lutar com mais de 10 mil midianitas. E Deus fez algo maravilhoso, que ele venceu todos os midianitas. Quantas vezes, meus irmãos, eu e você nós sentimos inferiorizados? Quantas vezes eu e você nós sentimos o menor da nossa casa? Quantas vezes você se fala: eu não consigo, eu não posso, que Deus quer de mim, olha quem sou eu, Deus tem tanta gente para escolher, mais do que eu, mais capacitado do que eu. Mas eu quero falar nessa manhã, que Deus te escolheu. E se Deus te escolheu, meus irmãos, é porque Ele tem algo maravilhoso para fazer através da sua vida. Ele quer salvar a tua família através da tua vida. Ele quer salvar os teus amigos de trabalho através da sua vida. Ele te escolheu. Ele te escolheu. O que mudou na vida de Gideão foi a experiência que ele teve com Deus. Ele conhecia a história de Moisés, e foi isso que a palavra nos fala: eu bem sei. E quando a palavra fala o anjo do Senhor, muitos teólogos dizem, eu creio nisso, quando fala o anjo do Senhor, quem é o anjo do Senhor? Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece para Gideão e fala: Gideão, ele fala: Senhor, eu bem sei o que os meus passados, os meus contemporâneos falam, e que meus pais e os nossos pais têm falado sobre a grande maravilha que aconteceu lá no Egito.
Tu tiraste meu povo com mão forte. Eu sei de tudo isso, mas eu me sinto ainda inferiorizado. Eu me sinto ainda pequeno. Sabe o que acontece, meus filhos? Experiência dos outros são experiência dos outros. Experiência dos outros são experiência dos outros. É muito bom falar da minha experiência, é muito bom falar do que Deus fez comigo. Mas o que vai resolver os nossos traumas e a nossa vida é a experiência que eu vou ter com Deus, que você vai ter com Deus. E Gideão, ele decidiu ouvir a voz de Deus. Ele decidiu ter uma experiência com Deus. E ele foi abençoado. A sua geração foi abençoada. E nós somos abençoados pela atitude de Gideão. Tem um outro personagem bíblico muito conhecido de todos nós, que foi quem? Davi. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo de número 17. Quem está compreendendo pode glorificar o Senhor, meus irmãos. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 32 a 37, diz assim: 1 Samuel 17, 32 a 37. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, e vi um leão ou um urso tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi era um moço, meus irmãos. Ele vai no campo de batalha levar uma marmita, em alguns lugares falam quentinha, né? Para os seus irmãos. E ele vê os seus irmãos, e vê os amigos, e vê todo um exército tremendo, meus irmãos, tremendo, com as pernas tremendo. E Davi ele chega e vê aquele gigante de quase 3 metros de altura. Sua espada já era do tamanho do peso de Davi. Ele fala assim: ó, que é esse cara que ele pensa que é? Que é esse gigante aí que ele está achando que ele é? Ô Davi, cai em si, esse é o gigante Golias. Ele já matou exércitos inteiros, ele é poderosíssimo. Mas Davi falou: mas quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Eu. Saul é o seguinte: eu venho lá cuidando das ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão, eu atacava. Quando vinha um urso, eu atacava. Eu não deixava. Eu sei o Deus que eu sirvo. E se eu conseguir vencer um urso, quem é esse filisteu? Presta atenção que eu vou falar para vocês, meus queridos. Tem experiências que você passa na sua vida que você não entende porque está enfrentando. Tem situações que você enfrenta e fala assim: para que serve isso? Às vezes é uma falência, às vezes é uma situação que você teve que intervir lá no passado e Deus agiu. Sabe por quê? Porque Deus quer te fazer você enfrentar gigantes na sua vida. E se você vai só conseguir enfrentar e derrotar gigantes tendo experiências com Deus a vida inteira. Você está com Deus, meus irmãos, a luta está difícil, o sentimento que quer ali é um sentimento de frustração, de angústia, mas Deus vai te dando a cada dia um sinal que Ele está contigo. Ele vai te dando experiências com Ele. Sabe por quê? Deus está te moldando para algo muito maior que Ele quer te entregar. Foi assim com Davi. O que aconteceu, meus irmãos? A história segue. E Davi, ele aprendeu lá no passado, teve experiência com o quê? Com uma funda.
Ele era um exímio atirador de pedra. Ele escolhe 3 pedrinhas do ribeiro e acerta uma delas na testa do gigante. Com todo o esforço ele pega lá a espada e corta a cabeça do gigante. E o nome dele é glorificado na história dos dias de hoje. Experiências que ele teve. O que fez ele enfrentar aquele problema imenso. O que fez ele enfrentar e falar assim, ter aquela coragem, foi as experiências que ele teve no passado com o Senhor. Quais são as experiências que você teve no passado com Deus? Não deixe isso morrer dentro de você. Não deixe isso cair no esquecimento. Muitas vezes a gente está reclamando no dia de hoje, mas a gente se esquece da poderosa livramento que Deus nos deu há anos atrás. Não é assim? A gente reclama de Deus como vai intervir nessa situação agora, mas o mesmo Deus que te livrou lá do passado, daquele homem, daquela mulher, é o Deus que vai te livrar hoje dessa situação. Amém? Senhor, como eu vou me livrar dessa situação financeira, está tão difícil, mas Deus não te livrou de situações muito piores, não livrou nossos antepassados de situações terríveis. Quantos que vieram da Segunda Guerra Mundial para cá, quantos europeus, eu sou descendente de espanhol, que veio na Segunda Guerra Mundial, que vieram com uma mão na frente e outra atrás, que vieram e tiveram experiências com Deus, e hoje nós estamos aqui, não morreram por causa disso. Amém? Paulo, Atos, capítulo de número 9, verso de 1 ao verso número 9, diz assim, Atos 9, do verso 1 ao verso número 9, se não tiver dificuldade, olha no telão aqui. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá terá dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-se pela mão conduziam a Damasco. E este 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Vamos ver o verso 11 também. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e ele punha sobre ele a mão para que tomasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, se muitos ouvissem acerca deste homem, quantos mais tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Saulo, ele está comissionado a ir em Jerusalém e acabar com a seita chamada cristão. E no meio do caminho, ele literalmente cai do cavalo ao ver o resplendor e ver Jesus Cristo falando face a face com ele. Naquele momento, impactado com aquilo, ele se converte naquele instante, fica cego, é orientado a ir até a cidade falar com Ananias. Quando ele chega na cidade, Ananias fica sabendo para os discípulos quem era aquele homem. E Deus fala com ele: Ananias, pode ir, porque esse é um vaso escolhido para mim. E a vida de Paulo foi transformada por essa experiência. Mais à frente na história a gente vai ver Paulo falando dessa experiência às outras pessoas.
motivando as outras pessoas. Quantas vezes, meus queridos, precisa acontecer uma tragédia na nossa vida para a gente ter um encontro verdadeiro com o Senhor? Quantas vezes Deus vai nos dando sinal, vai nos orientando? Paulo, ele tinha a oportunidade de ter tido um encontro com Cristo lá atrás, aceitar o senhorio de Jesus, até pelas experiências das outras pessoas, mas foi preciso ele ficar cego durante algum tempo, ver o resplendor e ver Jesus falando com ele para a vida dele ser transformada. Às vezes, meus irmãos, a tragédia que vem ao encontro da nossa vida é a graça abundante do Senhor sobre nós, para que nós venhamos cair em si, nos convertermos em nossos irmãos caminhos. Não deixe que a tragédia muitas vezes tenha que bater na sua porta para você entregar a sua vida a Cristo, para você se entregar ao Senhor. Há chamados de Deus para nossas vidas que nós temos que cumprir. Há chamados de Deus por nós que não adianta nós lutarmos contra isso, é dar murro em ponta de faca. E aí Deus permite a tragédia, Deus permite a separação, Deus permite a falência, Deus permite a situação, às vezes a perda de um filho, meus irmãos. Deus permite, sabia disso? Para que a gente venha para isso. Nem sempre a tragédia é coisa do inimigo. Às vezes a tragédia é a graça do Senhor vindo ao teu encontro. Sabia disso? E Paulo, meus irmãos, ao ter esse encontro com Cristo, ele revolucionou a história do Evangelho. Ele é considerado o apóstolo dos gentios. Sabe quem são os gentios? Todos que não são judeus são gentios, nós somos gentios. Os discípulos, eles só queriam ministrar o Evangelho somente para o povo escolhido. Deus escolheu Paulo, Saulo se tornou Paulo, para anunciar as boas novas entre os gentios. E nós somos agraciados e beneficiados pela vida de Paulo. Estamos numa cidade que homenageia quem? Ele, São Paulo. E por que o aniversário de São Paulo é 25 de janeiro? Porque diz a história, historiadores, que Paulo nasceu em 25 de janeiro. Paulo teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com Jesus, ele teve uma experiência com Deus, e essa experiência mudou a vida dele. Amém? Que nos muda a experiência com Deus, meus queridos. Estudar teologia é ótimo e é necessário. Ouvir testemunho daquele que eu vou na igreja lá para ouvir o testemunho de fulano de tal é maravilhoso, mas o que vai fazer a gente caminhar até o fim são experiências que nós temos com Deus. Eu já tive muita experiência com Deus. Teve um episódio numa época da minha vida, meus irmãos, que eu parecia o filme, aqueles desenhos do Tio Patinhas. Sabe o desenho do Tio Patinhas, quando pega aquele desenho e virava de ponta cabeça e cai uma moedinha? Já viu essa? Cadê o dinheiro? Vira a pessoa de ponta cabeça e não cai nem uma moedinha, às vezes uma moedinha. Eu passei um episódio da minha vida, uma vida financeira muito difícil, mas muito difícil. E tive que sair de casa, passou de despejo, tive que entregar o carro da financeira, era 200 e poucos reais por mês, a gente conseguiu pagar. E nessa situação, depois de algum tempo, um amigo meu falou: André, Deus falou comigo, foi uma missionária lá em casa e falou que eu tenho que te abençoar. E a bênção dele foi dar uma variante 80 para ele. O Jones, ele foi o mecânico particular da Chimbica, e andou muito perto do Jones. E essa Chimbica deu trabalho para a gente, nos abençoou muito, mas deu muito trabalho para a gente. Parecia que tudo fazer dava errado, né? Uma vez o Johnny pagou para fazer o motor. Esse camarada foi fazer o motor, deixou fuligem de ferro lá dentro. Quando ligou, acabou de vencer o motor. Era um carro ungido, porque era óleo para tudo quanto é lado. Ele ia sair ungido, ungindo tudo para onde ia. E a situação era difícil, meus queridos, mas tão difícil que para a gente parar no posto, a gente colocava 10 reais de gasolina. E colocava 10 reais de gasolina e o ponteiro lá da gasolina não funcionava, pastor Calão. Então a gente não tinha noção de quanto fazer por litro. Para que fazia 2 por litro, 5 por litro, só sei que ia pela graça de Deus. E nenhuma nem duas vezes, meus irmãos, a gente parava no meio da rua com pane seca.
E naquele dia, meus irmãos, quando eu pela manhã, eu tinha 20 reais, eu coloquei 10 reais de gasolina. E nós andamos bem aquele dia, eu, a Lili e o Cris. Eu falei para a Lili, é melhor a gente gastar mais os 10, porque senão a gente vai ficar no meio do caminho. E aí nós paramos no posto de gasolina, irmão Marcelo. E paramos no posto de gasolina e eu pedi para que o frentista colocasse mais 10 reais de gasolina. E aí ele pega a chave, e quando ele abre o tanque, ele fala que não poderia mais colocar gasolina ali. A incredulidade é tanta que eu pensei, puxa, furou o tanque. Agora acabou de vez, vou deixar a chumica aqui e vamos embora. Mas por que não pode colocar? Porque o tanque está cheio, está lotado de gasolina. Vai lá pedir. Quando eu fui lá, meu irmão, tinha gasolina na tampa. Eu olhei para a Lili e é impossível não se emocionar numa situação dessa. É no meio de provas que Deus dá sinais que Ele está contigo. Ele permite experiências de você com Ele. Para a gente iniciar essa igreja, meus irmãos, nós fomos ao monte orar. Lá Deus dá uma vida da pastora amiga nossa, Rosana, e Deus revela através da vida dela tudo o que havia acontecido conosco. E ela fala que Deus estava autorizando iniciar uma obra, que era para não temer, que Deus estava comigo. Experiência, meus irmãos. Experiência que a gente tem que fica entronizado no nosso coração, na nossa vida, que não tem como a gente falar que não era Deus. Não tem como a gente deixar para trás. Teve uns anos atrás eu estava muito chateado com algumas situações na igreja. E eu estava pensando, será que vale a pena seguir? Será que vale a pena pastorar? Será que vale a pena realmente seguir e receber tanto tipo de calúnia, difamação? Você só quer saber o bem. E naquela noite, meus irmãos, e naquele dia pela manhã, ia ser reunião de obreiro, eu estava decidido a tomar uma atitude muito séria. E naquele grande dia, eu passei a noite inteira orando ao Senhor. E Deus falava assim comigo, André, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. André, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. André, tu me amas. A noite inteira falando isso. No outro dia pela manhã, e naquele dia eu acordei muito mais cedo para preparar a reunião de obreiro. E eu estou com a Bíblia fechada, eu não sou de fazer isso, meus irmãos. E aleatoriamente, pastor Toninho, eu abro a Bíblia. E quando eu olho para onde foi aberto, eu leio isso daqui. João 21, de 15 em diante. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Aquela manhã, meus queridos, ao ser confrontado com Deus, a minha vida ministerial e pastoral mudou. Eu compreendo que o pastoreio não é feito para agradar as pessoas, o pastoreio é feito para agradar a Deus. André, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. São nas horas difíceis da nossa vida, meus queridos, que são as experiências com Deus que vai fazer a gente seguir à frente. Não são os conceitos, não são as experiências dos outros, mas são experiências de eu com Deus, de você com Deus. Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus que habita dentro de você, e Ele quer ter comunhão contigo todos os dias, nos mínimos detalhes. Deus quer conversar contigo, Deus quer te aconselhar, Deus quer que você tenha experiência. Eu estou tendo experiências com Deus
magníficas visitando o Brasil e indo em lugares e Deus vai me mostrando as coisas, Deus vai usando a minha vida. Experiências com Deus. Meus irmãos, na igreja Caminho em Cristo, o que nós precisamos ter experiências com Deus. Às vezes regras não funcionam. Um tempo atrás a gente elaborou aqui o farol. Tem irmãos que tem tudo farol. E a gente achava que o farol ia resolver. Como que era o farol? Se o obreiro viesse na escola bíblica, tinha sinal verde, ponto verde. Se não viesse, era vermelho. E aí apelidou como farol. E a gente descobriu que depois disso era uma grande bobagem. Sabe o que era uma grande bobagem, meus irmãos? Porque isso só serviu de ferramenta para aqueles que queriam acusar. Só serviu de, só serviu de prova. Estou falando que fulano não veio lá. Tudo sinal vermelho. Então você que não resolveu nada, meu irmão, só piorou a situação. Às vezes eu, como pastor, meus irmãos, desanimo. Sabe por que desanima? Porque a gente quer o bem de vocês. E quando a gente fala para as pessoas virem na escola bíblica dominical para aprender, fazer um curso de teologia, estar nas orações, eu sei o quanto esse mundo é mau. Eu sei o quanto Satanás está investindo para acabar com as nossas vidas. E não tem lugar melhor de se revestir da graça do Senhor do que na casa de oração. Essa história de desigrejado, seu diabo, você não é da igreja porque está tudo errado, eu sou um desigrejado, você é um desviado. É na casa do Pai que nós somos alimentados pela palavra de Deus. É aqui, filhos, que a gente cresce. Eu sei que às vezes durante a semana é um problema sério, mas não tem assim, meus queridos, não tem argumento para faltar uma escola bíblica, não tem. Se a gente tivesse que acordar às 6 da manhã para ir trabalhar no domingo, e fosse isso norma, a gente estaria 5h30 lá. Então por que a gente não vem aprender? Porque o diabo luta contra isso. E às vezes bate angústia no meu coração, porque eu falo e a gente fica chato muitas vezes. O pastor se torna chato na história, porque a gente quer o seu bem, o bem de cada um de vocês. Mas eu compreendo. Quem tem que fazer a obra do Espírito Santo de Deus. É Deus que vai tocar na tua vida, não sou eu, meus irmãos. Às vezes é a situação difícil que vai vir ao teu encontro, você vai ter que orar muito para resolver isso. Aí você vai estar em todas as orações possíveis e imagináveis, e está orando como nunca. É Deus que faz a obra. Essa obra é do Espírito Santo de Deus. Eu compreendi que por mais que eu me esforce, por mais que eu dedique a minha vida, por mais que eu fale, por mais que eu seja chato, se não for o Espírito Santo para convencer cada um de vocês, meus queridos, não vai dar certo. Nada que é imposto, nada que é forçado, frutifica. É por amor. O reino é um reino de amor. O reino é um reino de amor, filho. Servir ao Senhor é por amor, não é por interesse, não é por barganha, não é por troca. E sabe quando eu sei e tenho essa convicção que é para eu fazer aquilo que o pastor está falando? Quando eu tenho uma experiência com Deus. Nessa manhã, a minha oração é para que eu e você nós tenhamos uma experiência com Deus. Se coloque em pé nesse instante. Meus queridos, Deus não está distante, Ele habita dentro de nós, sabe? Aconteceu um episódio essa semana, experiência que a gente vai ter com Deus. Tem um cliente novo, meus irmãos, que fica entre o extremo da Zona Norte e Guarulhos. Você vai na Cezefredo Fagundes até o fim, vira lá embaixo, entra numa rua de nome estranho, e você está no meio de uma favela. E meu ex pifou. Eu não sabia o que era. Eu falei, meu Deus, se eu parar aqui vai ser complicado com informação. Perigoso aquele local. E eu orei assim, Senhor, faça esse Waze funcionar pelo amor do Senhor. Aparece o raio da setinha para saber onde é. Meu irmão, terminei de orar, a setinha apareceu. E me levou para o local. Experiência com Deus. Experiência. A minha oração, meus queridos, é para que você tenha experiência com Deus.
Há decisões que você tem que tomar, que você vai ter que fazer bem de Deus, fazer prova com Deus. E não ser medroso para tomar a decisão a qual o Senhor autorizar você a fazer. Não seja medroso nem medrosa. Deus não tolera medrosos no meio dele. Amém? Sejamos humildes, reconhecendo a voz de Deus. Deus há de fazer no nosso meio maravilhas. Feche seus olhos. Diga assim comigo: meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Nesta manhã, na tua casa de oração, eu ouvi, porque assim, eu ouvi a tua voz. Eu ouvi, meu Pai amado, os teus conselhos. Eu peço, Pai, por favor, eu tenho experiência contigo. Começa a falar com Deus agora. Fala com Deus agora. Fala com isso. Não fica só. Senhor, eu preciso ter experiência contigo. Eu quero ver o Senhor falar comigo. Eu preciso disso. Eterno Deus, amado Pai, a minha oração nessa manhã, Pai querido, é para que nós venhamos ouvir a tua voz. A minha oração nessa manhã, Pai, é para que o Senhor venha ouvir o nosso clamor e que nós tenhamos experiência contigo. O clamor que nós temos feito pelo nosso familiar, Pai amado, vá ao encontro e um milagre aconteça na vida deste, para que eu tenha experiência contigo, para que seus filhos tenham experiência contigo. Diz a tua palavra que teus ouvidos não estão agravados, que o Senhor não possa ouvir, e nem sua mão está mirrada, eu não posso estender e abençoar. Eterno Deus, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Eu confio que Tu podes fazer maravilhas, meu Pai, na vida desse irmão e dessa irmã. O Senhor possa avivá-los e restaurá-los, e que ele possa ter, e ele e ela possa ter um encontro verdadeiro contigo através de experiências, Pai amado. Através de experiências. Que ele compreenda, Pai amado, que tudo isso que ele tem enfrentado, ela tem enfrentado, existe um propósito maior para tudo isso. São experiências que o Senhor está permitindo que ele ou ela esteja passando para conseguir galganhar, Pai, galgar etapas maiores, para conseguir enfrentar gigantes. Para Davi enfrentar o gigante, Pai, foi necessário enfrentar um leão, um urso. Há leões e ursos que nós temos enfrentado, e Deus nos capacitará para enfrentarmos os grandes gigantes da nossa vida. Bom é saber que Tu estás no controle de tudo. Tu és um Deus que apaga o passado, escreve uma nova história. Escreve uma nova história aqui nesta manhã. Escreve uma nova história na vida dos meus irmãos. Uma história de alegria, uma história de perseverança, uma história de fé. E nós cremos que Tu estás no controle de tudo, Pai amado. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor.